Sejam bem-vindos ao Cu da Sua Mãe, um podcast sobre filosofia, política, religião, cultura pop, a filmografia de Denis Villeneuve e outros assuntos irrelevantes. Eu sou Leonardo Vinícius do Cebola e quem me acompanha nessa sacanagem é meu grande amigo Glauco Andriotti. Se apresente, Glauco, e já aproveite para apresentar o convidado de hoje e o tema de hoje. Fala, Cebolitos. Hoje temos a presença do nosso libidinoso amigo-irmão, o Aishira, que eu conheço há muito tempo. É um grande amigo meu, Orion. A gente já se conhece há muitos anos. A presença do Orion ela é fundamentalmente necessária porque a gente vai falar sobre a sétima arte e como que a pandemia e a contemporaneidade afetaram, né? Então, nada melhor do que alguém que está dentro, né, e está entranhado nisso, para a gente poder trazer para o nosso debate aqui, para a nossa ágora. Né? Ele conhece muito, é um amante da sétima arte, inclusive ele tem dado excelentes indicações para mim. Os filmes que ele tem trazido, inclusive, são os que têm dado grande significado, né, na minha experiência do streaming, que eu acho que isso vai ser um dos nossos temas, né? E como que isso vem impactar nas nossas vidas. Então a gente vai falar com alguém que tá de dentro de todo, tá no olho do furacão. Orion, ou mais intimamente, Hira. O que você tem para dizer pra gente? E aí, Cebola, Glauco, tudo bom com vocês? Espero que sim, com quem estiver ouvindo a gente aqui também. Fico até intimidado, assim, de falar, né, a especialidade no cinema, porque eu acho que, na verdade, o Glauco tocou num ponto mais interessante para mim. Eu sou ator, né, assim, não estou praticando muito ultimamente, porque estou terminando uma segunda graduação, mas estudei e ainda estudo, na verdade, isso. Mais vinculado ao teatro, mas, como eu disse, o Glauco tocou num ponto interessante, que é a questão do amante da sétima arte, né? Eu acho que eu sou um amador. Acho que a gente tem que tirar também o aspecto ruim, às vezes, dessa palavra, quando a gente fala que fulano é um amador quando faz alguma coisa e tal, porque a palavra amador, na verdade, é de quem ama, né? Aquilo que faz. Ele pode não ser um profissional, mas ele ama determinado assunto, determinado tema, então me considero, sim, um amador de cinema, né? Nunca estudei profundamente, no sentido de não fazer uma formação, né? Como eu disse, minha formação está mais ligada à atuação, mas sou um amante de cinema desde criança, praticamente, adolescente. Eu e o Glauco temos um grande amigo em comum aí que a gente acabou vendo muita coisa junto quando era adolescente, que é o Renan. Não sei se ele vai nos ouvir em algum momento, mas e desde essa adolescência eu comecei a me interessar por cinema e pesquisar coisas diferentes, diretores, né? E acompanho muito, então hoje em dia, até dentro desse contexto que a gente está vivendo, ficar pensando também, né? Esse momento e com relação ao cinema. Então, gosto de acompanhar, sou um amante do cinema e é isso. Orion, seja bem-vindo ao Cu da Sua Mãe. Na verdade, essa não é a sua primeira participação. Você é um dos vendedores do Mega S Injector 3000, para quem já é nosso ouvinte. Como o Glauco já anunciou, hoje nós vamos discutir sobre o cinema num cenário de pandemia do coronavírus. E, paralelamente, o crescimento, o fortalecimento dos serviços de streaming, como é o caso da HBO Max, da Disney Plus, do Prime Video da Amazon, e a Netflix, que já está bem estabelecida no mercado brasileiro. Vamos começar do começo. Em 2020, a China criou um vírus para dominar o mundo e implantar chips nas pessoas para vender Bluetooth e dominar o mundo, porque a Terra é plana e, sei lá, o voto impresso é mais confiável. Gente, desculpa, eu abri meu WhatsApp e fiquei um pouco confuso. Vamos voltar de novo. Em 2020, nós tivemos a pandemia do coronavírus e o mundo parou. Então, todos os serviços de comércio e serviços tiveram que simplesmente parar. A humanidade teve que adotar o distanciamento social
para se proteger de um vírus que é mortal. Então, restaurantes, shopping center, até parques tiveram que serem fechados para proteger os seus próprios cidadãos. Então, se um parque, uma praça foi fechada, imagina como é que ficaram os cinemas, né? Os cinemas tiveram que parar, já que o cinema é basicamente uma sala fechada com pessoas aglomerando, respirando o mesmo ar condicionado. Então, cinemas fecharam, não tivemos mais filmes sendo lançados no cinema. Isso significa que os estúdios que investiram milhões de dólares na produção e divulgação simplesmente deixaram de ir para as telas. Só que, como a gente sabe, tempo é dinheiro. Cada dia sem uma exibição de filme é um prejuízo para estúdio, e eles não gostam muito de prejuízo. Talvez a saída foi investir um pouco nos streaming. Então, os grandes estúdios investiram em streaming, fizeram parcerias comerciais para que seus filmes fossem divulgados no streaming. A gente pode falar aí, a Disney, que já tem o seu próprio serviço de streaming, passou, em vez de lançar um Viúva Negra nos cinemas, acabou lançando também ali pra telinha, pra TV. Netflix, que já estava muito acostumada com grandes produções, recebeu um monte de coisa. A Prime Video da Amazon também fez parcerias, comprou inclusive um estúdio para isso. Comprou a MGM, um dos maiores estúdios, um dos mais clássicos. Os estúdios que tentaram se arriscar a vender ingresso na pandemia meio que dançaram. É o caso do Christopher Nolan, que tentou de todas as formas lançar o Tenet, sua ficção científica, e recebeu um belo prejuízo. As pessoas não foram no cinema simplesmente porque não queriam pegar o coronavírus. Ou seja, para o cinema, no ano de 2020 e 2021, não era uma boa ideia. E os streamings avançaram forte no mercado. Isso mundialmente e também no Brasil. Só que agora fica uma pergunta. Quando o mundo voltar ao normal, as pessoas irão para os cinemas? Ou vão aproveitar que conheceram o streaming, viram o interesse, tem um catálogo enorme de filmes para assistir em casa, e elas deixarão de ir ao cinema? Isso significa, de fato, o fim do cinema? Glauco, a sétima arte está sob 7 palmos? Essa é um belo questionamento, viu, Cebolitos? Vou precisar bastante aí da ajuda do nosso grande amigo e ator Orion, porque é muito difícil. Eu vou seguir uma linha para não misturar as coisas e deixar bem claro que é a que eu foquei mais, né? Especificamente para responder essa pergunta, que era extremamente difícil. Mas vamos entender, dentro do ambiente, da estrutura, o que significa a experiência de ir ao cinema. É uma experiência coletiva, uma experiência que é dada a partir do momento que várias pessoas se reúnem, né, e se juntam e estabelecem um senso de comunidade e coletividade para que compartilhe de uma experiência de algo novo, de uma celebração, de um entretenimento que perpassa um ritual. A gente começa a entrar em outras linhas, mas vamos focar aqui no nosso, né, no nosso universo, né? E dentro desse universo que a gente está trabalhando, né, o que a gente imagina? Que o cinema, essa coletividade entre as pessoas, ele é uma representação do imaginário naquele ambiente que é o espaço, como se fosse um espaço teatral. E o cinema, ele traz uma experiência de troca, a experiência da oportunidade em que as pessoas podem experienciar o que está acontecendo no mundo sobre um determinado momento. E esse momento é comum para todas as pessoas, elas compartilham, elas fazem parte, né? A gente vê muito isso a partir dos heróis, né? Quando a Marvel toma conta do mundo e reescreve a história do cinema, a gente tem um outro momento na qual você fazer parte desse processo, ver uma estreia, participar de um lançamento, faz com que você faça parte de uma comunidade, né? Só que a pandemia, ela trouxe uma outra coisa que o Agamben fala muito, que eu acho muito bacana, que é o estado de exceção. Em algum momento você tinha um espaço público, um espaço coletivo, bem definido, e de repente o Estado chega e fala para você assim, ó, esse espaço já não é mais seguro, esse espaço agora não pode ser mais um espaço público,
esse espaço, ele é um espaço que deve ser compartilhado na individualidade de cada um. Então, assim, ele emancipa o cinema no sentido de dizer que o cinema daquela maneira não funciona mais e que o cinema individual funciona. E por mais que a gente sonhe, e acho que é importante o Orion falar muito sobre isso, que ele é um ator e ele é um amante, ele falou que ele é um amador, ele ama a sétima arte como nós, mas provavelmente o afeto e a dedicação dele é muito maior que a nossa, isso eu não tenho dúvida. Em relação a isso, o cinema é uma indústria, é um modelo de negócio, né? Ele só funciona se ele der lucro, né? Retorno de investimento. Não tem outra maneira. E a pandemia, ela colocou em xeque toda aquela estrutura de marketing, de divulgação, né? Então a gente tem esse caso agora, que menos você falou da Viúva Negra, teve a Mulan, que também foram 200 milhões de dólares que foram praticamente lançados para lançar na televisão. E aí na contrapartida tem um filme até que eu e o Orion a gente tem que falar um pouco sobre isso, que a gente está emocionalmente ligado nele, que é o Tenet, que é do Christopher Nolan, que ele parece que foi na contracorrente disso e falou, não, o cinema tem que ir, e forçou a barra com a Warner, e aí ele fez um filme, que o filme, depois eu analisando, conversando com o Orion, conversando com ele, você sabe o que ele quis dizer no filme? Que é isso que é muito interessante, ele quis dizer assim, eu queria tanto voltar no tempo, porque parece que a pandemia foi alguma coisa que veio do futuro para atingir as nossas vidas hoje. Então, ele faz uma relação temporal tão maluca, que ele não quer explicar, que ele mesmo não entendeu, né? Ninguém entendeu, até hoje ninguém vai entender. O Orion fala muito bem sobre isso. E aí, enquanto o Tenet foi uma tranqueira, a Disney abriu um precedente com o Mulan e agora com Viúva Negra, com todos esses outros lançamentos, com o Raya, que saiu agora recentemente. E, olha, vamos falar de grana, que é o que importa. A Disney tinha um projeto de 4 anos, cara. Ela atingiu... É impressionante as marcas da Disney. Ela conseguiu alcançar, em 4 anos... Em um ano e pouquinho, 1 ano e meio, ela alcançou o que ela tinha no forecast dela em 4 anos. Então, assim, o streaming é uma plataforma de sucesso. Uma plataforma, assim, que ela vai ressignificar a linguagem do cinema. E nós temos um problema, porque, assim, hoje qualquer pessoa, vai lá na Casas Bahia, vai lá no Magazine Luiza e tira uma televisão maior. Ele consegue trazer a experiência do cinema para dentro da casa, né? E aí no estado de exceção a gente fala muito disso do Agami, que quando você começa a desonerar o cidadão, você começa a desonerar a tua entidade privada, o indivíduo com CPF, para que ele assuma as responsabilidades. Então, antigamente, para você ir no cinema, você teria que ter uma preocupação que o seu sistema público estivesse funcionando, as estradas estivessem devidamente vigiadas, com segurança, que estivessem policiadas, que a hora que você chegasse no shopping estivesse tudo organizado, seu sistema de trânsito, tá? A tua polícia rodoviária estivesse organizando todo o tráfego. Aí você entra na sala de cinema, você vai, pega a sua pipoca, pega o seu refrigerante, senta e vivencia essa experiência. Então, assim, tem uma série de outros mecanismos. Quando o estado de exceção entra, ele fala assim, olha, a pandemia diz que nada disso funciona, tudo é arriscado, então, assim, a pipoca é na sua casa, a segurança é na tua casa, é tudo na sua casa. Então, assim, o Estado, ele vai se eximir de algumas responsabilidades e ele vai trazer essa experiência para dentro da tua casa. Só que aí isso se torna um cinema intimista, que é isso que é a minha provocação para o Orion, que eu acredito que, assim, as empresas elas sempre vão encontrar uma maneira de refletir isso em lucro para o modelo de negócio. Ele é inteligente e funciona, mas a maneira que a gente vê o cinema já não é mais a maneira anterior. Hoje você consegue ter uma televisão 55 polegadas por um valor que você não conseguiria ter há 10 anos atrás. Então, economicamente, você traz uma experiência do cinema dentro da casa, né? Eu lembro que uma vez eu estava tendo uma discussão com o Orion, falei do celular, tal, da resolução.
eu tava provocando ele, na verdade, né? Realmente você precisa da tela grande, isso faz toda a diferença. Um sistema de som faz toda a diferença. Mas hoje, eu, por exemplo, se você me fala assim, você vai para o cinema amanhã, eu tenho um pouco de receio, mesmo tendo sido vacinado, porque assim, eu me sinto ainda responsável por todo um processo, eu ainda duvido um pouco de como que a sala de cinema conseguiu se recuperar de toda essa circunstância. Eu vou cortar então, antes que o Orion repasse, eu faço a pergunta. Orion, o Glauco fala de o estado do se eximir, mas principalmente de um cinema em casa. Eu pergunto a você como ator, uma pessoa assistindo um filme em casa é cinema? Bom, primeiro, acho que Cinema em Casa era um antigo quadro de filme na televisão do SBT, né? De qualquer forma, queria só pontuar o Tenet que o Glauco comentou. O Tenet, para mim, o problema todo dele é que o Nolan estava querendo fazer uma coisa totalmente, não sei nem se anacrônica é a palavra certa, mas ele estava querendo fazer uma coisa num momento em que não tinha nenhum cabimento. A gente estava em plena explosão da pandemia e o cara estava querendo que o filme dele fosse lançado no cinema de uma forma convencional. Então, só isso, obviamente, já ia impactar na bilheteria. É óbvio que as pessoas não iam se arriscar a ficar indo no cinema. Se hoje, como o Glauco falou, né, a gente está nessa situação de receio, a gente lá atrás não ia mesmo querer. Mas, além disso, tem um problema para mim que eu acho que é mais simples do que esse, que não é um filme bom, né? Não sou nem eu que estou falando aí, não teve críticas favoráveis, né? Eu fico com a impressão que todo mundo falou tantas vezes que os filmes dele eram didáticos demais, que ele resolveu fazer um filme didático de menos. Falou, agora vocês não vão entender nada do meu filme. E é isso. Mas, passando essa crítica aí, se você ama o Nolan, não me odeie, eu gosto muito dos filmes dele, é só esse que realmente para mim foi uma bola bem fora. Eu acho que não, cinema em casa não é cinema, né? O cinema, ele, assim como, por exemplo, o teatro, que é uma coisa mais próxima do que eu conheço profundamente, né? Assim, no sentido de ter estudado melhor e tal, ele prescinde de algumas questões ali, né? De algumas características mínimas para ser considerado cinema, né? Eu não acho que você ver um filme em casa é cinema, porque para mim o cinema ele tem algumas questões, entre elas você tá num ambiente que é externo à tua casa, você tá num lugar coletivo, onde tem mais pessoas, e por mais que você tenha um aparelho de som 7.1 última geração, com também uma tela ali de 50 polegadas, né, que seja praticamente uma pista de skate ali, não é a mesma coisa de você estar numa tela de cinema, mesmo que seja de um cineclube, né? Ainda vai ser a tela do cineclube ainda vai ser maior, por uma questão de espaço, é físico, né? Você não vai conseguir ter um tamanho de tela e uma projeção de som iguais, mas para mim entra numa questão mais essencial ainda, que são, na verdade, são duas questões mais essenciais, eu acho ainda, que uma, você vai estar vendo uma coisa na sua casa, acho que nessa pandemia isso ficou evidente para muita gente que começou a fazer home office. Não é a mesma coisa você fazer home office e você trabalhar no escritório. Para algumas atividades pode ser até melhor, né? Eu, pessoalmente, eu até gosto de trabalhar de home office, mas eu tenho uma coisa que eu reconheço quando eu estou em casa, fazendo atividades que são de trabalho ou até de estudo, né? Que é, você tem distrações. Se você tem filhos, como vocês dois têm, seu filho vai acordar ali, seu filho vai pedir sua atenção e você vai ter que dar atenção para ele. É a mesma coisa de você estar sentado no cinema vendo um filme que a sua atenção está toda focada para aquilo? Não é. Não dá para falar que é. Entendeu? Você tem que criar todo um ritual. E olha, eu faço um esforço para fazer isso quando eu vou ver filme. Se eu for ver filme sozinho ainda aqui em casa, eu curto colocar fone de ouvido, saca? Eu apago todas as luzes da sala, tento ver de noite. E mesmo assim, cara, meu celular toca e aí de repente fala, puta, eu devia ter deixado o celular longe, mas aí eu já olhei o celular,
sabe? Eu não vou desligar o celular igual antes de uma sessão de cinema, né? Talvez tenha gente que faça isso. Eu não cheguei nesse nível de desligar o celular antes de ver filme em casa, né? Aí, putz, eu pegar uma cerveja lá, lembrei que eu tô com vontade de tomar uma cerveja. Você não vai fazer isso no cinema, a não sei que o filme esteja chato. Então, acho que isso é uma questão fundamental, assim, mas tem uma outra coisa, e aí o Glauco vai gostar aí, porque eu vou falar de grego. O Aristóteles estabeleceu uma coisa lá, quando ele falou da tragédia lá atrás, que é a catarse, né? Que é quando você se coloca ali numa relação direta com o que está acontecendo na história, e você sente o que aquela personagem está sentindo, e para Aristóteles isso era uma forma de você expurgar sentimentos e sensações e coisas que você sente através de uma vivência que você tem quando você vê aquilo acontecendo com outra pessoa. Então o teatro grego, a tragédia especificamente para ele tinha essa função catártica, né? Talvez as pessoas já tenham ouvido essa palavra em outras ocasiões. O cinema essencialmente é catarse, assim, né? Porque ele é uma estrutura, por mais que ele não seja trágico, né, no sentido formal da palavra, ele é dramático, que significa que são personagens, atores interpretando personagens que estão desempenhando uma ação e estão falando, né, uns com os outros ali. Isso bem resumidamente, é uma forma dramática. Diferente do teatro, que você tem opções, né? Já desde o século XX, tem pessoas que estudaram isso. Você tem opções diferentes de trabalhar a linguagem. Então, você tem a possibilidade de você trabalhar de uma forma mais épica, no sentido de narrar uma história, do que vivenciar aquela história. Eu gostaria de fazer apenas uma simples pergunta. Aonde tu pretendes enterrar esta cabeça? No cu da sua mãe! Eu concordo absolutamente com o Orion, porque assim, o produto da catarse é o produto de você poder sociabilizar a experiência daquilo que todo mundo sente em conjunto. Então, assim, a tragédia grega, um Édipo, né? Quando você pega um Aristófanes e você vive isso, esse momento de catarse, porque assim, a plateia gemia, cara. Ela gemia nos anfiteatros. Ela chegava a fazer, chegava a gemer mesmo. Tinha um coro específico para isso, porque era um sofrimento que naquele momento era permitido. Mas seu gemidinho foi muito bom, viu, Glauco? Obrigado. A produção histórica, assim, acurada. Então, o cinema, ele essencialmente ele é dramático, então essencialmente ele busca uma catarse. E, cara, a catarse ela é muito, muito mais potente quando ela é coletiva. Não existe nenhuma experiência igual a quando eu vi Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei no cinema, quando tem aqueles 15 finais do filme, e todos eu tava vibrando, sabe? Todas as horas, quando, spoiler free aqui, pelo amor de Deus, né? Um filme de 20 anos já. Quando Aragorn é coroado rei, quando todo mundo se ajoelha na frente dos hobbits, assim, aquela cena, essa cena específica de todo mundo, né? O Aragorn vira e fala, meus amigos, eles estão se curvando porque o Aragorn acabou de ser coroado, né? Quem assistiu deve lembrar. E aí eles falam, meus amigos, vocês não devem se curvar para ninguém. E aí todo mundo se curva para os hobbits e tal. Isso é assim, é a catarse total, porque é o resumo de tudo que aqueles 4 pequeninos enfrentaram. E é a hora que você olha e fala, nossa, meu Deus, o que aconteceu com esses caras? Só que você vendo isso na sua casa é muito diferente de quando eu vi no cinema. Me emocionei profundamente com aquela cena e olhei para as pessoas do meu lado e elas estavam se emocionando também. Aí, não vou nem entrar em metafísica de falar que existe uma energia ali coletiva, não. É só o fato de você virar para o seu lado e ver que tem mais 100 pessoas todas vidradas naquilo, se emocionando ao mesmo tempo. Emoção é contagiante. Qualquer psicólogo aí vai falar sobre isso. Então, eu me emociono até hoje quando eu vejo essa cena, muito mais porque eu lembro daquela sensação que eu tive quando eu vi esse filme lá atrás, do que simplesmente por estar revendo ela. Para dar um exemplo mais recente, e já ir concluindo por aqui o raciocínio, foi a mesma coisa com o Vingadores Ultimato. E eu estou dando exemplos de blockbusters aqui, né? A gente pode dar exemplos de filmes muito mais intimistas e tal, mas acho que é porque é legal o blockbuster, porque todo mundo conhece, e eu acho que eles são
epítome, assim, do que é a indústria cinematográfica. Cara, quando eu vi ali as cenas do Vingadores Ultimato, da batalha final ali, foi emocionante, eu chorei, aí eu olhava pro lado, as pessoas estavam chorando, as pessoas estavam gritando, elas estavam enlouquecidas. Isso nunca, nunca vai poder ser reproduzido dentro da sua casa, Deixa eu né? brincar com isso, Orion. É interessante que você cite O Senhor dos Anéis, porque eu tenho uma memória afetiva sobre isso, só que não é o terceiro filme, é o primeiro. Eu tava no cinema assistindo, e aí eu lembro de vivenciar uma experiência muito curiosa. Lá no final do filme, quando os hobbits estão com Aragorn tentando fugir daquele monte de orcs, e tem um orc que é o chefão de fase, e o Aragorn tá brigando com ele, tá naquele X1, eles se enfrentando, e tem uma hora, o Aragorn pega a espada e fura ele, mete no meio da barriga, o orc meio que ri desse ferimento, e o Aragorn vai lá e mete a espada na cabeça dele, e decepa ele. E eu lembro da galera bater palma no cinema. Assim, foi incrível. Eu olhava para as pessoas ao redor e eu via as pessoas comemorando como se fosse um gol. Aquela cena do herói humano vencendo o mal, né? Já que aquele orc é o mal encarnado. E me causa uma espécie de pergunta, e aí eu já vou aproveitar essa imagem simbólica e já vou jogar no colo do Glauco, porque o Glauco é o nosso capitalista, infelizmente, tem ainda essa raça ainda persiste. E aí ele vai sempre pensar na ideia de como o capitalismo se adapta. Isso não existe em casa, como você falou. Ainda que a gente assista essa cena em casa, ela não tem o mesmo impacto de ver uma 100, 200... Eu vi nos cinemas, lá em 2001, eu tive a chance de ver cinemas com 1.000 pessoas, assim, cinemas de 2 andares. Hoje não existe mais isso. Se o que a gente vai ver agora daqui para frente com os streaming é cinema ou não, eu não vou saber dizer. É filme, né, é feito por estúdios. Agora, se é cinema ou não, eu queria saber do Glauco, na comparação com o discurso do Orion, se isso é arte, se isso é cinema, ou se o que nós vamos ver nos próximos 10, 15, 20 anos é uma outra forma de arte que não cinema e não streaming. Eu passo essa bomba para você. Vai lá, Glauco. Cebolitas, essa você jogou uma bola difícil, né? Porque ainda mais que veio do Orion, que é alguém que ele olha o cinema de uma maneira diferente da minha, né? Eu olho o cinema do ponto de vista muito assim, de entretenimento, de realismo e de transformação, né? Eu vejo quanto que ele me afeta e me transforma enquanto produto. Eu realmente vejo o cinema como produto e evidentemente que o Orion vai ver como vai ter um lado afetivo nesse processo, vai ter um lado de transformação, vai ter um lado transcendental além do meu, evidentemente. Só que por um lado, eu acho que a pandemia ela também contribuiu para uma outra coisa que eu acho muito interessante. Tem 2 filmes que eu duvido que eles iam aparecer, eles vão concorrer ao Oscar, que é o Roma, do Cuarón, e o Mank, do David Fincher. Esses caras não iam nem sequer aparecer se a gente não tivesse numa época de pandemia, que você pega e publica ele numa plataforma de streaming. O próprio Okja, que é um filme coreano, que vem com uma proposta, foi antes do Parasita, ele tem uma outra linguagem, mas todo mundo viu, porque estava lá. Então, assim, a minha discussão aqui, que eu quero trazer, ela é séria, ela é muito preocupante. A pandemia, ela trouxe a gente para uma dinâmica de mercado na qual a plataforma de streaming está falando o que você gosta e o que você não gosta. Os caras estão te lendo e estão falando aquilo que você quer. E o que eu estou vendo é que, assim, virou um modelo de negócio que o cinema, ele começou a ser dispensável. Esse é o bunda mole que levas nesse caixão. Um monte de bosta. E quem foi o cagão? Aposto que não foi o cu de sua mãe. Eu acho interessante de pensar, que é uma coisa que eu penso pelo menos bastante, na questão do formato mesmo do cinema, né? O quanto
quanto tempo vai durar ainda mesmo, saca? E aí, mas aí eu não penso só no cinema, não, eu penso na questão do filme mesmo, de série, dessa linguagem de visual, porque tem o próprio teatro, quando o cinema estava surgindo, no começo do século XX, final do século XIX, ele passou por uma coisa que a gente chama de crise do drama, né, no estudo da história do teatro, que é quando as peças ainda eram dramáticas, aí você tem grandes escritores que surgiram nessa época, tipo Chekhov, que é um dos caras que eu mais gosto, que é russo e tal. A peça que eu mais gosto da minha vida é Gaivota, que é dele. Ele escrevia drama, porém, claramente, os assuntos que ele estava querendo trabalhar já não cabiam dentro do drama. Então, você teve uma crise ali, tipo, de identidade mesmo do teatro, no sentido de que, cara, a gente está precisando falar de coisas que não cabem dentro desse formato aristotélico ou dramático do teatro burguês e tal. E aí que vai surgir caras como Brecht ou outros mais malucos, tipo Artaud e tal, que são pessoas que vão propor outras formas de teatro que não o teatro dramático, né? Tá, é porque aí eu me pergunto até quanto que o cinema vai segurar isso, entendeu? É a mesma coisa, assim, quando surgiu a televisão, todo mundo falou que o cinema ia acabar. Quando surgiu o cinema, todo mundo falou que o teatro ia acabar. Essas coisas não vão acabar. A gente vai voltar, nós vamos voltar da pandemia, se Deus quiser, todo mundo vacinado, todo mundo em paz, todo mundo saudável, e o cinema vai voltar. A gente vai voltar a frequentar salas de cinema. Mas a nossa relação com o cinema ela vai estar completamente adulterada. Porque, assim, ficou muito claro que ele é um produto completamente distante da gente e que a experiência do cinema é uma experiência catártica. Então, assim, existem dois processos. O processo absolutamente profundo, na qual as pessoas vão voltar ao cinema porque elas amam o cinema e elas admiram essa experiência da coletividade, e as pessoas que simplesmente vão voltar porque é legal tirar selfie na porta do cinema. Existem dois momentos. Dizendo assim, eu vivi, resisti à pandemia e eu estou aqui na frente dizendo que eu vi. Mas se você perguntar qualquer coisa do filme, o cara acho que nem sabe qual que é o filme que ele está vendo. Quem voltar para a sala de cinema, a não ser que esteja realmente alinhado com esse perfil de catarse, mas isso é para ator, cara. Isso é para quem gosta, para quem ama. Quem vai para ver blockbuster não vai ter essa mesma experiência. Não vai, não vai. E assim, sim, eu acho que a pandemia proporcionou uma mudança drástica no papel do consumidor de cinema. Eu acho que os cinemas ainda vão ficar lotados, mas não pelo mesmo motivo, porque assim, não existe mais mistério. Todo mundo vai ter uma televisão de 50 polegadas em casa, que já é assim, se você juntar com a cadeira próximo, já é um cinema. Não é a mesma experiência, eu concordo, Curion, porque assim, uma coisa é você desfrutar de um sentimento, de uma exacerbação na coletividade. Isso é uma outra experiência, né? Isso é um outro momento. Eu acho que há 2 pontos aí. Um é que a pandemia, ela acelerou, eu acho que a pandemia, ela concretizou a realização do streaming pra gente. O que eu quero dizer com isso? A Netflix já vinha num crescimento muito grande no mercado mundial e no brasileiro. Ela estava se tornando cada vez mais natural para o público brasileiro, né? Então, eu vejo no Netflix, eu assisti o Netflix, vamos curtir o Netflix. Então, ela se tornou uma espécie de Globo própria. O que a pandemia fez com os outros serviços de streaming foi acelerar, que talvez aí eu vou falar por puro chutômetro, acelerar algo que aconteceria em 5, 10, 15 anos, que seria essa concretização do streaming. O que a Disney fez, o que a HBO fez, o que a Globoplay fez, foi ganhar alguns anos de investimento, ganhar alguns anos de divulgação por conta da pandemia. Eu acho que esses serviços eles seriam naturalmente inseridos na realidade do brasileiro e do mundo, e eles ganharam isso por conta do impedimento de ir para o cinema, do impedimento de ir para um ambiente externo. Agora, onde isso vai ser afetado, de que forma que isso vai afetar o cinema, a gente ainda vai analisar isso. Gosto de pensar que muito dos cineastas, eles têm pensado de que forma que estão filmando
as suas próprias produções, lembrando que muitas pessoas estão assistindo filmes em celular, né? Quando a gente fala de linguagem de cinema, eu gosto muito de ver a posição de câmera, a iluminação, a forma como uma cena foi filmada. Isso no cinema, ela tem um valor, por conta da tela grande, do ambiente em que tem um som específico, em que tem uma tela escura, a sala escura só com a luz da tela. Isso é diferente de quem vê um filme num trem com o celular na mão e um fone de ouvido. E se você pensar que os maiores nomes do cinema hoje são chamados pela Netflix, são chamados pela HBO, eles estão filmando sabendo que os seus filmes, as suas séries, estão sendo vistas por um celular, né? E isso afeta a linguagem. E como isso vai ser transferido para a linguagem do cinema, eu acho que nós vamos ver isso. A Netflix, ela não esconde, inclusive, ela, pelo contrário, ela não só não esconde, como ela deixa muito claro que ela quer trazer o Christopher Nolan para sua folha de pagamento. Então ela fala, eu quero ter um filme do Christopher Nolan. E o Christopher Nolan, por outro lado, fala, eu só faço filme para cinema. Eu só faço daqui para frente filmes em IMAX. Eu faço Batman, eu faço Tenet só para IMAX. Eu diria que por orgulho ele não vai trabalhar com streaming nos próximos ainda anos, assim, não Ah, não, vejo. eu acho que vai. Eu acho que vai. Acho que ele vai fechar com a Então, Netflix já já. Eu acho que ainda vai mais um tempinho ainda. não, ele vai ser bom. Sabe por quê? Dinheiro é tudo, cara. Não tem jeito. Eu acho que o streaming ele foi uma ótima saída para a pirataria. É importante lembrar que, inclusive, a nossa geração, ela é a geração que viu a internet se popularizar e pirataria é muito fácil. Né? É muito fácil baixar um filme. Na verdade, é até o contrário. Era muito mais fácil você baixar um filme do que você pagar por um filme de forma legal. Eu acho que o streaming de 10 anos para cá, ele encontrou a solução final para isso, para resolver isso. Porque antes, para você comprar um filme, era um parto, você tinha que botar o número do cartão de crédito, e aí você tinha que confirmar se estava certo, se não estava, tal. O que os serviços de streaming fizeram foi simplificar isso. Quando eu vou para a Netflix, é muito mais fácil eu ver o catálogo da Netflix e ver os filmes que eu quero ver, e a maioria tá lá. O que não tiver, eu acho em outro serviço. O fato é que antes eu entrava no site de preferência, dava um download e eu acessava o filme que eu queria, ou a série que eu queria. Eu acho que o streaming ele encontrou a solução que faltava para a pirataria, que de fato era um problema para eles, né? Para eles que eu me refiro aos grandes, a indústria. Então eles juntaram meio que o que precisava de facilidade para a gente e da grana para eles. Agora, onde que essa linguagem afeta ou não, eu não sei. Talvez quem esteja dentro dessa indústria possa nos dizer. Então, eu passo a bomba para o Orion em relação à linguagem e se realmente, pós-pandemia, isso vai continuar existindo. Porque eu tenho a minha dúvida se essa indústria que migrou para o streaming em relação a os grandes estúdios, se depois que todo mundo tiver vacinado e a galera resolver ir para o cinema aglomerar, os streams vão continuar sendo um serviço de fato tão relevante na mesma altura de um cinema? Cebola, acho que primeiro que vocês falaram, né, aí antes de que o streaming já era uma tendência, né? Isso aí é algo para se pontuar quando vai pensar sobre o que você colocou agora. Ele já era mesmo uma tendência, né? O que a pandemia fez foi o que o Glauco colocou lá atrás, né, de falar sobre os 4 anos da Disney Plus aí serem alcançados em um. Ele catalisou, né? A pandemia catalisou a coisa toda. Afinal, é a forma que a indústria encontrou para se acertar dentro de um cenário, que é o que as indústrias fazem, né? Mas Então, assim, antes de você continuar, eu vou jogar uma coisa para você complementar. Eu li um texto da Isabela Boscov, que ela é uma jornalista
especializada em cinema, ela da Veja há décadas, e ela põe um ponto que eu acho importante. Todos esses filmes que foram lançados em streaming, eles foram pensados para cinema. Então vamos falar de Mulan, vamos falar de, sei lá, Malévola, não, como chama o do 101 Dálmatas lá, a vilã? Cruella. A Cruella, vamos falar de Viúva Negra, vamos falar do Duna, todos os filmes que a HBO Max tá lançando, todos esses filmes, eles foram pensados para cinema. Eles foram investidos há coisa de 2, 3 anos atrás, eles receberam milhões de dólares para serem feitos. Esses filmes, eles foram pensados para cinema, para arrecadar em bilheteria. Se essas produções fossem pensadas para TV, muito provavelmente elas não receberiam o mesmo dinheiro. Talvez elas nem existiriam. Então, a minha dúvida é essa: se de fato esse turbo que a Disney Max, por exemplo, recebeu, ela recebeu por uma sorte de uma pandemia. Eu não sei se. A Disney Max é legal, que é mistura da HBO Max com a Disney Plus. Eu falei Disney Plus, você que inventou a Disney Max. Eu quero assinar esse aí parece da hora. Você que está imaginando que eu falei isso. Eu falei Disney Plus. Então, eu fico na dúvida se sem a pandemia eles realmente existiriam. Esse avanço de 4 anos em 1, ele realmente existiria. Não, eu acho que não existiria, não, Cebola. Com certeza teria uma evolução talvez maior do que eles imaginaram e tal, né? Por ser uma tendência de mercado mesmo, mas com certeza é isso que eu falei, que eu acho que está dentro do que vocês tinham dito antes. A pandemia catalisou isso, sem dúvida nenhuma, assim, não tem nenhuma dúvida, porque é a opção que você tem. Os cinemas ficaram abertos aí em muitos países e tal, mas nos grandes mercados estava fechado. Quando não estava fechado, estava aberto, né? Aqui no Brasil está aberto há um bom tempo já as salas de cinema, mas com restrições, e além de ter essas restrições, as pessoas têm medo de ir no cinema. Eu, por exemplo, tomei a primeira dose da vacina ainda, estou pensando aqui, estou analisando, vendo, porque eu tinha muita vontade, por exemplo, de ver o Esquadrão Suicida no cinema. Mas não sei se eu vou me arriscar, saca? Eu não sei, eu não confio tanto assim na questão sanitária dos cinemas para fazer isso. Racista é o cu da sua mãe. Ponto. Nazista é o cu da sua mãe. Ponto. Eu acho que a gente tem vivido, ao longo dos últimos anos, um avanço muito grande de investimento dentro da televisão. Quando você pega séries como o Game of Thrones, para ficar aqui num lugar como todo mundo conhece, e você vê a quantidade de grana que foi investida ali nas últimas temporadas, é orçamento de cinema, entendeu? Tem cenas de cinema ali nas últimas temporadas. Óbvio, se você for fazer o custo por minuto gravado ali, ainda vai ser menor? Provavelmente sim. Mas o caminho é esse. Você pega as minisséries que a Disney Plus fez agora, né, da Marvel, cara, tem um orçamento de filme da Marvel. Então, assim, em algumas você sente ainda um pouco a diferença, às vezes você vê que é um escopo um pouco menor e tal, mas ainda é um grande orçamento, e acho que uma coisa que faz muita diferença que era uma coisa que você não tinha na TV, a gente que é mais antigo, vamos dizer velho, que assistindo TV nos anos 80, 90, você não tinha grandes artistas, tanto do ponto de vista do elenco, quanto do ponto de vista da direção, composição de trilha sonora, da cinematografia, trabalhando na televisão como você tinha no cinema. Hoje você tem. Você tem aí galera de alto escalão de Hollywood fazendo série de televisão. Então, eu não acho que os investimentos seriam tão diferentes assim sem o contexto da pandemia. Eu acho que vai continuar tendo esse tipo de investimento em coisas que são, inclusive, exclusivas para streaming. Eu acho que o que acontece a gente tem que entender que também o streaming é uma alternativa para o home video. Você não tem mais hoje em dia ninguém alugando Blu-ray na locadora ali do lado, né? Você não tem mais Blockbuster. Morreu. Isso. Então, o que acontece é que o streaming é a opção de home video. E o que eu vejo na indústria acontecendo ainda, que ainda está se entendendo como vai acontecer, isso é como balancear uma coisa com a outra. Porque você tem situações como aconteceu agora na pandemia, que eu acho que não vão se repetir pós-pandemia. Que é, por exemplo, a Disney lançando 2 filmes da Pixar direto no Disney Plus. Nem foi pro cinema.
Luca e o Soul são 2 filmes da Pixar, os últimos 2 filmes. Cara, Pixar, né? Ganha Oscar de animação todo ano aí. Saiu direto no Disney Plus. Direto. Não foi nem pro cinema, entendeu? Então, assim, talvez tenha. Eu não tenho certeza absoluta, talvez tenha saído em alguma sala lá, mas assim, foi simultâneo. Não foi lançamento igual do Raio, Viúva Negra, que tá saindo primeiro, né? Sai primeiro no cinema, sai com aquele Premiere Access e depois os caras lançam, depois de 2 meses ali, o acesso livre. Glauco, o cinema vai morrer nos próximos 20 anos? Não como a gente conhece. Mas assim, você ir numa sala de cinema, consumir pipoca e fazer isso vai morrer. Eu vou dizer o que vai acontecer aqui. Nossa, eu discordo veemente, mas vamos lá. Eu sei o que vai acontecer. Hum. Não sou eu que tô falando, não. Tem mais gente falando isso. Então não é uma ideia tão original. Os canais de streaming vão começar a ter suas próprias salas de cinema. Exatamente. Eles vão expandir e eu acho que vai ter menos cinema, porque é natural que as pessoas vão menos no cinema mesmo. Sim, como eu falei, né? Não vai morrer. Isso vai ser privilégio de assinante, cara. Isso aí é o seguinte, eles vão chegar no nível de elitização do cinema que só quem faz parte do clube do Bolinha faz parte. Não vai ter mais aquela história de que porque assim, hoje você tem quantas plataformas de streaming? Você tá com 6, se você quiser antenado em todas. Amazon Prime, Disney Plus, né, Netflix, HBO Max, deve ter alguma outra, o Telecine, sei lá, alguma outra, e o Lulu, lá nos Estados Unidos, né? O Lulu. O Lulu é do Age of Empires, é Hulu. O Lulu! Enfim, o cinema teve que mudar. Ele sofreu um impacto econômico muito grande e, assim, são modelos de negócio. Os caras da sala de cinema são os caras mais prejudicados. Então, assim, a gente tem um conjunto de pessoas que foi afetado socialmente porque perdeu seus empregos. O cara que vendia pipoca, Coca-Cola, o cara que recebia o bilhete deixou de existir. No streaming, esse papel é desnecessário. Outra coisa, o papel do técnico, do cara que vai lá e organiza o hold, o cara que organiza o projetor, que recebe o arquivo, que projeta ele, que organiza. Isso não existe. O Estado está delegando a você, cliente final, o seu papel de você ser o responsável técnico pelo processo. Mas Glauco, quando você fala, por exemplo, de uma cinesala, eu concordo. Que, aliás, inclusive, é o que eu acho que vai existir sempre da mesma forma, porque cinesalas, né, cineclubes, desculpa, na verdade, são feitos por amantes, por amadores, como a gente falou no começo. Sim. Agora, quando você pensa nas exibidoras de cinema, você não tem mais cinema de bairro, praticamente, hoje em dia. Você tem grandes redes, Cinemark. Não, grandes redes, é isso. Entendeu? Então, essas eles são empresas, tipo, não interessa que não tá vendendo pipoca. Eles, teoricamente, não teriam por que demitir o cara que tá vendendo pipoca, porque assim que a pandemia voltar, eles vão voltar a vender pipoca. É que eu, particularmente, acredito que esse modelo, ele foi ressignificado, porque, assim, nós somos criaturas técnicas, né? O homem, né? Você pega lá a Caverna de Lascaux, e você tem uma série de rabiscos lá, a mão humana que está lá é aquela mão assim, eu quero deixar a minha impressão. E mesmo mediante o caos, você quer deixar. Quando o cinema fala para você, e as grandes produtoras falam, sim, você pode assistir um filme de 200 milhões de dólares na sua casa. Eu te dou essa permissão. E você vai ser o técnico que vai fazer o projetor. Então, ela está abrindo mão da parte técnica e ela está jogando isso para você. Essa convergência de uma cultura tecnológica, ela é muito interessante, porque você não vai conseguir mais voltar para o cinema, sentar e não ver uma boa projeção, porque dentro de casa, quem gosta muito de cinema proporcionou para si o melhor ambiente possível de iluminação, de home theater, de tudo. Então, assim, até aquele incômodo porque, assim, você viveu o privilégio do solilóquio. Você esteve sozinho numa sala de cinema só para você. Você foi lá, pegou seu cartão de crédito, meteu nas Casas Bahia e financiou uma televisão de 55 polegadas
para você. Imagina isso há 20 anos atrás, cara. É impossível você imaginar numa televisão de 55 polegadas. Era um negócio assim impensável. Você fala, não, você é maluco, cara, você é louco. Mas ainda é impensável para muita gente, né? Mas o cinema sempre foi elitizado, Orion. Mas tem outro ponto, Glauco. Tem outro ponto Fala, que Sérgio, eu acho que você não tá levando. A questão de levar para casa é uma questão elitizada. Sim. E a aceição da classe C é interessante ao mercado. E tem um outro ponto que eu acho importante. Quanto custa uma assinatura mensal de qualquer um dos serviços? R$30, R$40 no máximo. Sim, os mais Eu acho baratos, que 10. os mais baratos, 10. Quanto que se gasta num passeio num shopping? É impossível você ir num shopping e pagar menos de R$50 se você botar aí estacionamento, comida de estação, praça de alimentação. Lavagem de porco, né? Que é a mesma coisa. Rende muito mais dinheiro você levar a pessoa para o cinema do que você ter um serviço em casa de streaming para isso. Então, o próprio mercado vai se adaptar para ter essa pessoa indo para o cinema. Então, não, ainda que você... Acho que não. Sabe por quê, Cebola? Porque assim, hoje o consumidor é mais rápido. Você num clique você compra um filme. Você num clique você consome. E outra coisa, você não precisa se preocupar com estrutura de segurança, de bem-estar do consumidor. Inclusive, se você chegar para ele e falar assim, mas eu não consegui ver o filme, não rodou na minha televisão. Você fala assim, problema é pau no seu cu, irmão. Você que não soube configurar sua televisão, você é o técnico responsável. Você está falando de qual consumidor? Porque se está falando de você Glauco, é uma coisa. Agora, o malandro que trabalha no andaime a semana inteira, ele quer ir pro cinema. Ele quer ver Vingadores vencer o Thanos. Ele não quer ficar em casa. É o passeio, né? É o passeio. Ele não quer ficar em casa, mano. Não, eu entendo. O que eu acredito é que as plataformas de streaming, elas não querem ganhar no volume e na quantidade. Porque hoje, realmente, você tem razão. Qualquer ser humano que vai numa sala de cinema, o cara vai gastar R$140 para ir para o cinema, pagar o estacionamento, de gasolina, de deslocamento, corre o risco dele de segurança, de acidente, e ainda de quebra, o cara, ele ainda vai gastar numa pipoca, num refrigerante e tal. A experiência dele é maravilhosa. Só que o cara não consegue, vamos falar, o montador de andaime, esse cara não consegue fazer isso toda semana. Agora, e se o cara fizer um serviço de assinatura, o cara consegue ficar fixado e ele consumir esse produto toda semana, ao invés de uma vez por mês. Então, na verdade, eu estou jogando esse consumidor que estava fora da bolha para dentro da bolha, por um valor acessível. Tem um cara que eu gosto bastante, que é o PH Santos. Ele tem um canal no YouTube e tal, ele já foi do Rapadura. Gosto muito dele, acho um cara que estuda e sabe do que tá falando, assim. E ele anda fazendo uns programas sobre a indústria do cinema mesmo, né? Acho que tem tudo a ver com o tema que a gente anda discutindo, então. E aí teve um recentemente porque as salas de cinema lá nos Estados Unidos ficaram pistola com a Disney por causa da queda de rendimento do Viúva Negra. E aí eu achei muito legal o vídeo dele, porque ele falou, cara, o pessoal da sala de cinema não sabe fazer conta. Porque o Viúva Negra, segundo eles, segundo a NATO, que é essa associação dos donos de cinema lá dos Estados Unidos, diz que o filme teve queda de bilheteria de 67% entre a primeira e a segunda semana, tá? A estreia fez 80 milhões de dólares nos cinemas, e eles disseram que faria 130 milhões se não tivesse o streaming. Isso é uma conta meio burra, porque o que eles fizeram basicamente foi somar esses 80 milhões que ganhou no primeiro fim de semana com os 60 que a Disney diz que teve no Premier Access. Então, basicamente, eles falaram, a galera que assinou o Premiere para ver Viúva Negra colocou esse valor, né, na bilheteria deles ali. Automaticamente. O que não faz muito sentido, não é assim que funciona, né? Sim. Mas aí, como exemplo, ele puxou que o Velozes e Furiosos 9, que estreou mais ou menos na mesma época, ali em junho, fez 70 milhões, tá? Com quase o mesmo número de salas, isso é importante, quase o mesmo número, coisa de, assim, 100 salas a menos, 50 salas a menos de diferença do Velozes e Furiosos. Ele fez 70 milhões de bilheteria, não estava em nenhum streaming, e a queda do Velozes e Furiosos 9 foi de 67%.
da primeira para a segunda semana também. Exatamente. O Lugar Silencioso 2, que foi a mesma coisa, não estreou nos streams, teve queda de 59, né? Antes da pandemia, Homem-Aranha Longe de Casa, que é um filme, não precisa nem falar, né? Super grande e tal, não sei o quê, teve queda de 51. Então, assim, acho que tem uma coisa da galera ficar, né, tentando ali remoer certos argumentos que, cara, claramente é um argumento de empresas que estão perdendo seu filão de negócio, sentem que no futuro podem ter problemas e aí ficam remoendo isso. Eu não acho que nos próximos 5, 10, 15 anos a gente vai ter uma transformação no público, né, como eu disse antes, que quer ir no cinema, as pessoas vão continuar querendo ir. Eu acho que o que vai mudar a gente vai ter cada vez mais pessoas, artistas grandes indo para a indústria do streaming, a gente vai ter cada vez mais produções exclusivas no streaming, a gente vai ter uma mudança no sistema de negócios, que ainda vai chegar. Eu acho que talvez isso vai ser bem próximo no sentido de qual que vai ser o período de exclusividade dos filmes no cinema, né? Acho que pós-pandemia isso vai se estabilizar e as pessoas vão chegar num acordo. Porém, com os streamings ficando cada vez maiores, com os grandes estúdios todos tendo seu próprio streaming, né? Talvez não tão grandes ali contra a Disney ou HBO, né? Que é o da Warner, mas você tem a Paramount, tem streaming, a Universal tem streaming. Eles não têm o mesmo modelo de negócio, mas eles têm. Então, a tendência é que eles ganhem cada vez mais grana direto, porque você tira, né, o intermediário, você tira o intermediário que é a sala de cinema. E isso eu realmente acredito que daqui a um tempo o que vai acontecer é que eles vão começar a abrir salas exclusivas para ter os lançamentos deles, entendeu? E isso com o tempo vai fazer com que as salas grandes, redes de cinema, percam público, percam mercado, e a coisa vai mudar. Vai continuar tendo cinema, às vezes sendo uma outra forma, da mesma forma como continua tendo música, só que a gente não ouve da mesma forma, a gente ouve no Spotify. Todo processo de morte, né? Quando você pega uma doença terminal, você vai passar por negação, por raiva, barganha, depressão e aceitação. Eu diria que hoje o cinema ele já passou pela negação. Não, o vírus não é isso, o vírus é isso, tal. Ela passou pela raiva, do ódio, os artistas se emputecidos, né? As produções parando, sendo substituídos por reprises, né? Você vê novelas da Globo que são tradicionais. E hoje a gente está vivendo uma transição entre a barganha, que é a barganha é quando o ateu começa a rezar para Deus, que é uma coisa que eu quero muito ver você fazendo, Cebola. Vai ser uma das coisas mais bonitas que eu vou ver na minha vida. Você juntando suas mãozinhas e rezando para Nossa Senhora. Nossa, vai ser um sonho quando ver isso. Espera sentado na minha O cinema hoje ele está vivendo entre a barganha e a depressão. Existem salas de cinema que estão querendo barganhar com o público, com a pandemia, dizendo que eles ainda podem continuar seguindo o mesmo formato. Não, é muito difícil ele tirar um pai de família hoje que o cara pegou e se endividou, comprou a televisão lá. Eu sei que não é a realidade para todo mundo, mas o cinema já é um lance elitizado. Para você ir no cinema, hoje você gasta uma grana que não é qualquer trabalhador que consegue ir. O cinema já tem essa característica, né? E depois da depressão, você tem o último estágio, que é o da aceitação da morte, do cinema. O Cacá Diegues, ele fez um podcast legal, muito bacana, falando sobre a pandemia. Ele fala mais ou menos o que a gente comentou aqui. Ele fala que o cinema passou por esse estágio de ser ameaçado pela televisão, o teatro passou por esse estágio de ser ameaçado pelo cinema, e o cinema está sendo ameaçado pelo streaming. O cinema vai acabar? Né? Eu concordo com o Dion. Não. Mas o cinema nunca mais vai ser o mesmo. Hoje você vai encontrar filme bom lá na Mostra Internacional, no iraniano, no indiano, no paquistanês, lá que o cara pega uma câmera e grava. Porque hoje você vê que todo filme lançado agora, ele é intimista, que é uma coisa do público privado, que é do estado de exceção que vem do Ágape. Todo mundo quer mostrar um universo que é íntimo. E isso é bom, porque a gente está mostrando mais do que é humano, do quanto nós estamos aflitos.
Então, hoje, a linguagem que está sendo trazida para a gente é uma linguagem do íntimo. E esse íntimo, o cinema localizou e ele está lançando filmes íntimos. E hoje a gente vai viver um longo período assim. Bom, eu discordo lindamente. Eu acho que o cinema vai ser o caminho, já é, mas vai ser ainda mais caminho para grandes blockbusters acéfalos, que nada tem a ver com arte, enquanto os streamings vão investir cada vez mais em produções autorais, mas precisaremos de alguns anos para ter certeza de que eu estou certo e você errado. Eu aposto uma caixa com você, cara. Daqui a 10 anos a gente faz esse outro podcast, faz o episódio 242, e aí a gente vê. Tá bom. Esse foi o da sua mãe, e até a próxima.